Nas últimas temporadas de Game of Thrones, nós vimos que os produtores da série se esforçaram para simplificar a trama ao máximo. E isso culminou com algumas casas de Westeros sendo totalmente aniquiladas da história. Um exemplo foi a Casa Tyrell, que entre a sexta e a sétima temporada foi totalmente exterminada e extinta dentro do universo da série. Mas será que nós veremos isso acontecer também nos livros? Quais casas de Westeros correm o risco de serem extintas no final das Crônicas de Gelo e Fogo? Bom, é justamente essa dúvida que eu vou tentar responder hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. E vocês devem ter percebido que eu tô muito rouco, então, enfim, eu vou ficar com esse tom de voz nesse vídeo, mas se Deus quiser, nos próximos eu melhoro. Bom, considerando o momento atual dos livros das crônicas, existem várias casas que correm o risco de serem extintas no final da trama. Obviamente, a gente não pode ter certeza do que vai acontecer no final da história. Nós podemos nos guiar pela própria evolução da trama, por pistas que o George R. R. Martin deu e até por alguns elementos apresentados em Game of Thrones que nos indicam certos caminhos. Mas a verdade é que nós sabemos que nos livros é tudo mais complexo do que se comparado com a série. Existem mais guerras para acontecer, incluindo uma possível segunda Dança dos Dragões, e a Longa Noite nos livros deve trazer bem mais impacto e caos para o cenário político de Westeros. Enfim, pensando nisso tudo, eu separei aqui algumas casas de Westeros que podem ser extintas e eu dividi elas em 4 grupos. Então, bora lá. Grupo 1. Casas que não serão extintas. Bom, para começar, eu queria falar sobre as casas que eu acredito que não têm chances de serem extintas no final da história. Eu vou citar elas e explicar o porquê de cada uma delas. Casa Tully. Bom, a primeira é a Casa Tully. E eu não acredito que eles serão extintos, porque eu acho que todo o arco dos Tully vai se encerrar na história, mas não com a extinção deles, apenas com os Tully deixando de aparecer. No final do 5º livro, o Jaime finalmente conseguiu retomar Correrio e usou o Edmure Tully para isso, com a guarnição que era liderada pelo Peixe Negro se rendendo pelas ordens do Edmure, que é o verdadeiro senhor do castelo. E o Edmure topa se aliar ao Jaime justamente porque o regicida ameaça o seu filho. Afinal, vamos lembrar que o casamento vermelho foi o casamento do Edmure com a Roslyn Frey, e os dois tiveram um bebê. Ou seja, atualmente a Casa Tully tem o Peixe Negro, que ainda está vivo e desaparecido, mas a linhagem deles deve continuar com Edmure e com o seu filho. E como ele e a sua esposa ainda são novos, eles provavelmente podem ter vários herdeiros, dando continuidade para os Tully. Além disso, os Tully não têm mais forças ou motivos para continuar lutando em uma guerra. É uma casa basicamente derrotada. Então, eu só acredito que eles serão extintos caso a Longa Noite realmente avance e chegue até Correrio e aí acabe com eles. Casa Stark. E claro, eu acho que a Casa Stark dificilmente será extinta. Apesar deles estarem metidos bem no meio de todas as tretas, são 5 Starks que ainda estão vivos na história, especialmente se a gente considerar que o Jon foi legitimado pelo Robb. Então, mesmo que alguns deles acabem morrendo no final da história, eu ainda imagino que a Casa Stark vai seguir viva e talvez até possa se fortalecer no final da história, talvez acontecendo algo parecido com o que foi em Game of Thrones, com o Norte permanecendo independente e tendo um novo Rei do Norte. Não tenho certeza se esse vai ser o final ali de Winterfell nas Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu posso apostar que a Casa Stark vai permanecer viva. Grupo 2. Poucas chances de ser extinto. Bom, agora vamos para o grupo 2, que são das casas que realmente têm poucas chances de serem extintas, mas que sempre tem aquele 1% de dúvida que a gente tem que deixar, porque pode dar tudo errado para eles. Casa Tyrell. E começando esse grupo pela Casa Tyrell. E talvez essa seja a maior surpresa da lista, já que, como eu falei no começo do vídeo, lá em Game of Thrones, os Tyrell foram completamente extintos. Porém, o cenário deles nos livros é bem diferente. Primeiro que os Tyrell têm bem mais herdeiros. Enquanto na série a gente só conhece o Loras Tyrell e a Marjorie, nos livros existem outros 2 irmãos, o Garland e o Willas, que é de fato o herdeiro da Campina. E quem lê os livros sabe que o Loras está à beira da morte após ele ter sofrido com queimaduras graves enquanto tentava romper o cerco de Pedra do Dragão. E, como a gente sabe, a Marjorie também está envolvida nos esquemas da Cersei com a Fé do Sete e ela pode acabar morrendo. E eu também já falei várias vezes aqui no canal que nos livros eu acredito que o Mace Tyrell, que é a atual mão do Rei Tommen, vai romper com os Lannisters após a morte da Marjorie e vai passar a apoiar o jovem Griff,
que tá tomando as Terras da Tempestade e que possivelmente será um pretendente a rei que também vai ter o apoio dos Martell. E eu já falei muito sobre esse cenário do jovem Griff num vídeo que vai aparecer aí nos cards para vocês conferirem. Porém, ainda que o Mace Tyrell morra lutando em batalha, ou que a Lady Olenna também faleça, já que ela é idosa, ou que o Loras morra, ou que a Marjorie morra, eu acho que o Tyrell ainda tem mais chances de sobreviver do que o contrário. Isso porque o Garland Tyrell é um ótimo guerreiro, é um cara muito experiente e capaz, e o Willas Tyrell parece estar sendo criado como um herdeiro para Campina, que é um cara muito inteligente e bastante competente. Então, por ainda ter esses dois personagens, eu acho que eles têm muita chance de sobreviver até o final da história e de, portanto, manterem a casa Tyrell viva. Mas eu coloquei eles nesse segundo grupo porque a gente também precisa lembrar que além dos Tyrell estarem se envolvendo com as brigas dos Lannisters e do jovem Griff, o Euron Greyjoy também está planejando invadir Vila Velha. E os Tyrell estão preparando um exército para se defender dos Nascidos de Ferro. Se o Euron for bem sucedido nesse fronte de guerra, ele poderia avançar até Jardim de Cima, saqueando e pilhando tudo até acabar com toda a liderança da Campina. Caso isso acontecesse, a gente poderia ver a morte do Willas e do Garland Tyrell. Mas, ainda assim, nós temos vários outros membros da casa Tyrell que são menos importantes nos livros, mas que ainda assim existem. Por exemplo, nós temos o Garth Tyrell, que é o tio do Mace e é o senhor senescal de Jardim de Cima. E da mesma forma, temos o Sir Morin, outro tio do Mace, temos o Theodore Tyrell, seu filho Luthor Tyrell, o Leo Tyrell, que estuda na Cidadela, o Olymer Tyrell e talvez mais algumas outras pessoas que eu tô esquecendo de citar aqui e que são de ramos secundários. Ou seja, na extinção da casa Tyrell principal, algum outro ramo da família poderia assumir a Campina. Então, por conta disso, eu acho que tem poucas chances deles serem extintos. Casa Lannister. Meio parecido com os Tyrell, eu diria que os Lannisters também não devem ser extintos na história, mas não dá pra descartar também totalmente. Afinal, eles foram drasticamente reduzidos nesse arco final da história, especialmente com a morte do Tywin Lannister e do Kevan Lannister. E eu também diria que a Cersei e o Jaime devem perecer no final da trama, especialmente matando um ao outro, já que eu acredito que o Jaime é o Valonqar da Cersei. E, junto com a Cersei, eu também acho que a Myrcella e o Tommen não vão durar muito na história. Talvez a Myrcella sobreviva até o final da trama, mas como ela é uma mulher, se ela se casar com outro Lorde, ela perderia o nome Lannister e ganharia o nome da família do seu marido. Então, se a gente eliminar da história esses personagens, para a casa Lannister só sobraria o Lancel Lannister, o Martin Lannister, ambos filhos do Sir Kevan, e também o nosso querido anão, o Tyrion. Atualmente nos livros, o Lancel Lannister está atuando como um filho do guerreiro, que é um grupo armado da Fé do Sete que tomou Porto Real. Se o caos continuar na cidade, com a Cersei reassumindo a regência e começando uma guerra interna, ou mesmo se o jovem Griff atacar Porto Real, eu acredito que o Lancel Lannister vai conhecer os Sete Deuses pessoalmente. E basicamente todo mundo envolvido nessa treta, Cersei, Lancel Lannister, o Alto Pardal, a Marjorie e até talvez o próprio jovem Griff, uma galera vai morrer aí nessa briga desses três grupos, né? A Cersei contra a Fé do Sete ou contra o jovem Griff. Por isso, eu acho que o Lancel não é o futuro da casa Lannister. Por outro lado, o seu irmão mais novo, o Martin, é um prospecto melhor. Ele é um rapaz que foi trocado como prisioneiro pelo Robert Glover, lá no terceiro livro. E mais tarde, no quarto livro, Festim dos Corvos, a Jaina Lannister conversa com o Jaime sobre o Martin se casar com a Emery Frey, para assegurar para os Lannister a fortaleza de Derry. Com isso, a gente percebe que o Martin seria um bom candidato a assumir a casa Lannister caso tudo desse errado e todos os herdeiros principais morressem. Porém, voltando a falar dos herdeiros principais, eu acho difícil que o Tyrion morra no final da história. Apesar do George R. R. Martin dizer que ele tá num arco para ser um vilão, eu ainda acredito que o Tyrion vai voltar e tentar ser bom e se redimir no final da história. E para mim, no final das contas, ele será o herdeiro de Rochedo Casterly. E claro, além de todos os herdeiros principais, nós também temos os filhos da Jaina Lannister. A Jaina é uma das irmãs do Tywin, e ela é casada com o Frey. Então, tecnicamente, todos os filhos dela são Frey também. Mas, se os herdeiros dos Lannisters principais morressem, alguns dos filhos da Jaina poderiam pleitear o trono ali de Rochedo Casterly. E mesmo que esses Frey não fossem considerados,
A gente também teria os ramos secundários da casa Lannister, como os Lannisters de Lannisporto. Então, pra mim, a descendência aí da casa Lannister tá segura. Casa Frey. E já que eu mencionei eles agora há pouco, para fechar esse grupo, temos a Casa Frey. Outra casa que foi basicamente extinta em Game of Thrones, com a Arya matando todo mundo. Mas, nos livros, dificilmente os Frey serão extintos. Afinal, tem centenas deles. Eles são igual coelhos lá em Westeros se multiplicando para valer. E eu só não coloquei eles no grupo 1, de que não vai ser extinto, porque tem vários indícios na história de que a gente vai ver uma guerra civil dos Frey lá nos Ventos do Inverno. E, considerando que provavelmente vai ter essa briga interna grande na família, pode ser que eles cheguem numa situação de se aniquilar. Por isso que tem essa mínima chance deles serem extintos. Mas eu acredito que mesmo que a maioria morra nessa guerra civil dos Frey, ou mesmo que a Sansa consiga conquistar o Vale e usar o poder dos Cavaleiros do Vale para atacar as terras fluviais e aniquilar os Frey, eu ainda acho que eles são tantos, mas tantos, e é uma casa que está tão no topo do poder lá nas terras fluviais nesse momento, que eu acredito que provavelmente alguns descendentes deles vão sobreviver para manter ali a posse das gêmeas. E lembrando que eu também já falei sobre a possível guerra civil dos Frey num vídeo que vai aparecer no card aí para vocês conferirem. Casa Martell. Na verdade eu ia fechar esse grupo, mas eu acabei mudando um pouco a ordem aqui, então nesse grupo 2 eu também vou incluir a Casa Martell. Bom, basicamente nos livros, o príncipe Doran Martell passou anos e anos planejando a sua vingança contra os Lannisters. Mas a verdade é que essa vingança, esse plano de vingança, não está sendo muito eficiente. O irmão dele, o príncipe Oberyn, morreu lutando contra o Montanha, e o filho do Doran, o Quentyn, acabou morrendo lá em Meereen após tentar domar um dragão. Portanto, atualmente nos livros, só sobrou para a Casa Martell o príncipe Trystane e a princesa Arianne, que é a herdeira oficial de Lança Solar. Atualmente, minha teoria principal para a história é que o jovem Griff vai avançar com seus planos de tomar Porto Real, e para fazer isso ele vai se casar com a Arianne, com ela se tornando a sua rainha. Mas, mesmo que o jovem Griff seja bem sucedido em tomar Porto Real dos Lannisters, o que ainda é uma incógnita, eu acredito que tanto ele quanto a Arianne vão acabar morrendo quando Daenerys chegar em Westeros e ela sim brigar por Porto Real. E se a Arianne morrer no meio de uma segunda dança dos dragões do jovem Griff contra Daenerys, só vai sobrar para o príncipe Doran o Trystane como seu herdeiro. Pra quem não lembra, o Trystane é o noivo da princesa Myrcella, e eles podem ser o futuro de Dorne. Mas, como ele é um personagem muito secundário na trama, é difícil de entender qual que vai ser o papel dele no futuro aí das Crônicas de Gelo e Fogo. Em Game of Thrones, todo o arco de Dorne foi completamente simplificado e aniquilado pelos roteiristas. Então, a série não serve como base pra gente pensar o futuro ali de Dorne. Além disso, o Trystane é mais novo nos livros do que ele apareceu na série, então ele realmente não tá diretamente envolvido nas tretas que estão acontecendo. Por isso, eu acredito que mesmo que a Arianne acabe morrendo junto do jovem Griff, eu creio que o Trystane vai ser poupado por ele ser ainda uma criança muito nova e não estar envolvida nas tretas. E claro, você também deve estar pensando nas filhas bastardas do Oberyn, que poderiam ser candidatas a herdar a Lança Solar, caso tudo desse errado com a família principal. Mas vamos lembrar que, embora os bastardos sejam melhor tratados lá em Dorne, eles também não entram na linha de sucessão, assim como acontece nas outras regiões de Westeros. Bastardo, infelizmente, não tem direito a nada. Enfim, Dorne é uma incógnita. Eu acho que a Casa Martell vai ser muito abalada no final da história, mas acredito que o príncipe Doran vai sobreviver. Ele é um homem velho, doente, não deve ter outros herdeiros, mas o seu filho Trystane também vai sobreviver para dar continuidade aí para os Martell. Grupo 3, correndo grandes riscos. Agora, indo para o terceiro grupo, que são das casas que têm grandes chances de serem extintas. E por grandes chances aqui, eu tô falando de mais de 50% baseado nas minhas teorias, obviamente. As chances reais, só o George R. R. Martin sabe. E nesse grupo, eu coloquei apenas duas casas. Casa Greyjoy. Para mim, os Greyjoy correm sérios riscos de serem extintos. Euron, Victarion, o Theon e a Asha estão totalmente envolvidos nos conflitos atuais da história e podem morrer em diferentes situações. O Victarion e o Euron são dois que eu apostaria que vão morrer até o final da trama. E também tenho dificuldade de pensar no Theon sobrevivendo.
E mesmo que ele sobreviva, ele é um homem quebrado e castrado, então não vejo ele assumindo o futuro da sua casa no final da história. Da mesma forma, o Aeron Cabelo Molhado também deve ser sacrificado logo no começo dos Ventos do Inverno, junto com outras pessoas, pelo seu irmão Euron. Ou seja, uma família que não sabe cuidar um do outro. Por isso, eu diria que a melhor chance de sobrevivência dos Greyjoy é a Asha. Mas, considerando que ela também é uma mulher guerreira, ela pode facilmente acabar sendo morta em alguma batalha. Ou até mesmo ela pode ser sacrificada pelo Stannis como uma oferenda ao R'hllor. Até porque no final do 5º livro, a Asha acaba se tornando prisioneira do Stannis. E caso você não saiba quem é a Asha, em Game of Thrones eles mudaram o nome da irmã do Theon para Yara, mas nos livros ela é Asha. Enfim, de modo geral, eu acho que os Greyjoy são muito vida louca, eles estão muito envolvidos nos conflitos, eles não são uma família muito unida, tem grandes chances, inclusive, de um matar um ao outro, então por conta disso, eu acho que tem grandes chances deles serem extintos. Se for para os Greyjoy sobreviverem, eu acho que vai ser por conta da Asha, mas também acredito que será difícil para ela manter o domínio ali das Ilhas de Ferro, eu acredito que outra casa deve triunfar, até porque, vamos lembrar, que os Nascidos de Ferro votam nos seus líderes, né? Então, eu acredito que a Asha, mesmo que consiga manter viva a Casa Greyjoy, acabe perdendo boa parte do seu poder e influência nas Ilhas de Ferro. Casa Baratheon. E pra mim, a outra casa que tem mais de 50% de chance de ser extinta é a Casa Baratheon. Nesse caso, eu ficaria muito triste, já que é uma das minhas casas favoritas aí dos livros. Mas a verdade é que a Guerra dos 5 Reis andou exterminando vários Baratheon. Atualmente na história, a gente tem apenas o Stannis e a Shireen como herdeiros oficiais. E, infelizmente, as chances deles sobreviverem até o final da história são bem pequenas. Eu gostaria muito de ver a Shireen continuando a guerra caso o Stannis morresse, mas ela é muito jovem e teria poucos apoiadores por ser mulher, até porque o próprio Stannis está com poucos apoiadores, acredito que a Shireen teria menos ainda. Porém, a Casa Baratheon só não tá no grupo de ter mais chances de ser extintos, porque a gente tem os bastardos do Robert. Nos livros, o George R. R. Martin apresentou 3 bastardos principais, o Gendry, o Edric Storm e a Mia Stone. Por enquanto, todos eles estão meio perdidos na narrativa, mas tanto o Edric quanto o Gendry são pessoas que lembram muito o Robert quando era jovem. Então, no caso do Stannis e da Shireen acabarem mortos no decorrer da guerra, talvez houvesse alguma forma de legitimar os bastardos do Robert para que eles mantivessem o poder estável nas Terras da Tempestade. Ou, mais provável ainda, se a Shireen sobreviver nos livros, alguém poderia casar a Shireen com um desses bastardos legitimados para eventualmente manter o status nobre da casa e continuar a descendência aí dos Baratheon. Eu acredito que existe uma possibilidade da gente ver um final da história onde a Shireen se casa com o Edric Storm, provavelmente, já que é o bastardo mais conhecido do Robert. E aí eles poderiam dar continuidade na Casa Baratheon. Tossi no microfone. Porém, mais uma vez, é algo difícil de se prever, porque existem muitos fatores ainda nos livros e muitas ramificações para a gente considerar, então a gente só fica aí na especulação. Quarto grupo, casas com muitas chances de serem extintas. E agora vamos para o recheio do bolo, que são as casas que eu realmente acredito que vão ser extintas no final dos livros. Nesse grupo, são casas que eu acredito que tenham mais de 80% de chances de serem extintas, ou algo nessa faixa. Casa Bolton. E começando pela Casa Bolton, que eu acho que é a mais óbvia da lista. Afinal, atualmente só existem 2 pessoas na Casa Bolton, o Lord Roose e o Ramsay, que foi legitimado recentemente nos livros pelo rei. E, além de serem poucas pessoas para darem continuidade na casa, eu realmente acredito que todos os Boltons serão derrotados e eventualmente mortos na história, seja em batalha contra o Stannis, ou seja numa futura luta do Jon Snow por Winterfell, ou numa luta da Sansa liderando o vale para retomar o norte, ou mesmo durante a longa noite. De qualquer jeito, eu simplesmente não vejo futuro para Casa Bolton. Afinal, o norte se lembra e os Bolton fizeram por merecer serem odiados por muitas casas e por muitos lords. Então, eu acho que eles têm grandes chances de serem extintos no final da história. Talvez seja a casa que eu tenha mais certeza aqui de que vai ser extinta. E, inclusive, quem viu meu vídeo sobre a história sangrenta da casa Stark, sabe que os Starks já deveriam ter extinto os Bolton há muito tempo, já que é a casa que mais rivaliza com os Starks e é uma casa que já se revoltou inúmeras vezes na história do norte. E os Starks meio que sempre perdoaram eles, então os Starks deviam ter aprendido a lição
e acabado com os Bolton de uma vez por todas. Talvez no final dos Ventos do Inverno eles finalmente façam isso. Casa Arryn. Bom, outra casa que realmente está perto de ser extinta é a Casa Arryn, pelo menos no seu ramo principal. Atualmente só existe um herdeiro, o Robert Arryn, que é o filho do Lord Jon com a Lysa Tully. Porém, ele é um rapaz enfermo e fraco. Tão enfermo e fraco que atualmente nos livros o Mindinho já tem articulado um plano para unir a Sansa com o Harry Hardyng, que é basicamente um primo distante do Robert e seria o herdeiro do Vale caso o Robert morresse. Nos livros, a ideia do Mindinho parece ser de casar a Sansa com o Harry e depois se livrar do pequeno Robert de alguma forma para consolidar a sua própria influência, estando junto do herdeiro do Vale e de uma das herdeiras de Winterfell e unir essas duas casas. Obviamente não dá para saber se os outros senhores do Vale vão permitir que essa transição aconteça e que o Mindinho concretize seus planos de forma tão simples. Até porque vários dos senhores do Vale já suspeitam do Mindinho e não gostam dele. Porém, tudo indica que os Arryn podem acabar sumindo mesmo. Mas vale lembrar que o Vale de Arryn é famoso por suas crises de sucessão. Eu também já tenho um vídeo falando só sobre isso aqui no canal, então poderia rolar uma nova crise de sucessão por lá e uma nova guerra. De um lado, os apoiadores do Harry Hardyng e do outro lado, apoiadores de outros pretendentes, já que assim como tem os Lannisters de Lannisporto, no Vale existe os Arryn de Vila Gaivota. Então poderia ter algum primo distante alegando ser um Arryn e ele poderia brigar pela sucessão contra o Harry Hardyng. Então tudo pode acontecer. E eu só não digo que tem 100% de chances dos Arryn serem extintos, porque esse plano do Mindinho pode dar totalmente errado e o Robert Arryn sobreviver e continuar com a casa Arryn. Além disso, também tem a chance do Harry Hardyng, ao assumir o posto ali de controle do Ninho da Águia, trocar o sobrenome dele para Arryn para aumentar ali a sua legitimidade. Nesse caso, mudaria um pouco a linhagem da casa Arryn, mas mudando de nome, os Arryn continuariam dominando ali o vale por muitos anos. Então, é difícil saber o que vai acontecer, mas provavelmente esse arco vai se resolver em Os Ventos do Inverno. Casa Targaryen. E por fim, a última casa que eu acredito que tem grandes chances de ser extinta é a Casa Targaryen. E nesse caso é uma extinção quase que confirmada. Até porque, mesmo que a Daenerys, que é a última Targaryen viva, sobreviva até o final da história, o que eu acredito que será muito improvável, até onde a gente sabe, a própria Daenerys é estéril. Ou seja, mesmo com a Daenerys sobrevivendo, a casa Targaryen estaria condenada à extinção. E nossa, vocês sabem como eu fico triste com essa notícia. E claro, eu tô falando aqui considerando que o jovem Griff provavelmente é um Blackfyre e um Fagon. Mas, mesmo que ele fosse legítimo, eu também acredito que o jovem Griff vai morrer até o final da história, então manteria aí essa extinção da casa Targaryen. E sim, gente, essa lista é meio mórbida e pessimista, porque é uma lista onde eu considero que muita gente vai morrer. Mas isso é as Crônicas de Gelo e Fogo. Quando se joga o Jogo dos Tronos, se vence ou morre. Não há meio termo. E às vezes até quando você vence, você morre também. Ninguém vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Olhem, por exemplo, os negros e os verdes. Quem ganhou a Dança dos Dragões? Sei lá, todo mundo morreu. Então, assim, é isso. O Joffrey venceu a Guerra dos Cinco Reis. E morreu também. Então, assim, às vezes você vence e morre também, do mesmo jeito. Mestre Aemon venceu, morreu em paz. E claro que, magicamente, a Daenerys poderia voltar a dar à luz. Até porque a gente está falando de uma mulher que fez os dragões voltarem à vida depois de muitos anos. Então será que ela voltar a ter filhos seria tão impossível? Eu jamais apostaria contra a Daenerys Targaryen. Mas que parece muito confirmado nos livros que ela é estéril, isso parece, então eu acredito que ela não vai ter descendência. E sim, também temos o Jon Snow, mas vale lembrar que mesmo Targaryen, mesmo sendo um filho do Rhaegar com a Lyanna, ele continuaria um bastardo, porque não existe divórcio em Westeros. Além disso, o Jon é um Stark de criação, então se fosse para ele assumir um título de nobreza, ele iria assumir o nome Stark, né, e não o nome Targaryen. Sendo assim, mesmo que o Jon continuasse vivo no final da história e tivesse eventualmente filhos, os Stark sobreviveriam num ramo informal, mas o nome Targaryen se perderia da história. E bom, só antes de terminar, ficam aqui algumas menções honrosas ou desonrosas, né, de casas que podem ficar extintas, que é o caso da casa Baelish, que basicamente só tem o Mindinho, apesar de ele atualmente ser o senhor de Harrenhal, é bem plausível que o Mindinho acabe morrendo até o final da história, e com isso a casa dele seja extinta. E também temos alguns casos, como a casa Velaryon, que está completamente defasada no final das crônicas, tem pouquíssimos membros,
Então a gente também pode acabar vendo aí a casa Velaryon sendo extinta no final da história. E claro que eu não falei de várias outras casas, afinal Westeros tem centenas de casas e vocês devem conhecer outros exemplos de casas que podem estar à beira da extinção. Eu já falei demais nesse vídeo aqui, minha voz já não tá nem mais dando conta, então peço que vocês deixem no comentário aí outras casas menores de Westeros que podem ser extintas e também comentem a opinião de vocês sobre as casas que eu trouxe aqui, se vocês acham que elas vão conseguir sobreviver ou não. Eu vou estar lendo todos os comentários, respondendo o que eu puder e também não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais. Vou descansar minha voz.